após ser acusado de um crime que não cometeu. Um ex-fuzileiro e atirador de elite da Marinha precisa provar sua inocência enquanto busca vingança contra os membros do governo que tentaram causar a sua eliminação. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos. A história do filme Atirador de 2007. Então preparem-se, a hora do requer. Um atirador de elite e seu parceiro estão camuflados nas montanhas, aguardando a chegada do exército inimigo. Dom é casado com Sarah e conta que sua esposa ingressará na faculdade de enfermagem no próximo mês. Quando avista um soldado inimigo, ele dá as coordenadas para que Suega atire, e seu parceiro consegue acertar o alvo, que está a quilômetros de distância. Em seguida, novos membros do grupo criminoso se aproximam, e graças às instruções de Dom, o atirador é capaz de eliminar grande parte de seus adversários. No entanto, os sobreviventes decidem revidar o ataque, e Dom entra em contato com a base para solicitar resgate. Porém, ao invés de enviar uma aeronave para salvá-los, o comandante ordena que a equipe aborte a operação e afirma que a dupla conseguirá escapar. De repente, um helicóptero se aproxima e começa a atirar. Os dois amigos tentam se defender e atiram no veículo, porém Dom acaba sendo atingido durante o ataque. Ao ver seu melhor amigo morto, Swagger fica furioso e atira nas hélices do helicóptero. Dessa forma, ele consegue derrubá-lo. O sargento está aposentado e vivendo isolado nas montanhas com seu cachorro. Swagger abandonou o exército e desde então, Sam se tornou seu único amigo. Certo dia, a dupla recebe a visita do coronel Isaac e seus guarda-costas e solicita sua ajuda para uma missão ultra-secreta. O planejamento servirá para prever e evitar, já que haverá um ataque. A equipe de segurança captou um código vindo de uma transmissão anônima e descobriu que esse plano está sendo arquitetado internamente por membros de uma das agências do governo. O presidente fará 3 aparições públicas, e em uma delas acontecerá o ataque. No entanto, Sueder não se simpatiza muito com o atual presidente, portanto recusa o convite do coronel. Nesse instante, Isaac o lembra do juramento ao ingressar na marinha, e essas palavras mexem com o patriotismo do fuzileiro. O coronel entrega o número de telefone para Sueder entrar em contato, e o atirador, antes de se aposentar de vez. Sendo assim, ele combina com o vizinho para alimentar e brincar com Sunny. Em seguida, se despede do seu amigo com a promessa. Após uma longa viagem de avião, Sueder chega ao Washington, D.C. e observa tudo ao redor do prédio, onde o presidente fará sua primeira aparição pública. Parte para Baltimore para verificar o segundo local. Por fim, e chega à conclusão de que apenas essa cidade apresenta uma chance razoável de sucesso para o atirador. A prever os próximos passos do criminoso. Então Isaac ao lado do arcebispo da Etiópia, para condecorá-lo com a Medalha da Liberdade. Enquanto isso, Swagger está numa sala dentro de um prédio vizinho, observando todo o local juntamente com o coronel Isaac e um policial local. Após dar as coordenadas, o sargento consegue descobrir exatamente onde o atirador está e ordena que a equipe de segurança vá pegá-lo. No entanto, no momento em que o tiro é disparado contra o presidente sueco, era baleado por timas e precisa fugir pela janela. Nesse instante, todas as equipes são informadas a respeito do disparo, e o agente Nick, do FBI, entra em desespero quando descobre que o arcebispo foi atingido. Apesar de estar gravemente ferido, Swagger consegue escapar com vida, e o coronel Isaac ordena que seus homens vão atrás dele. Enquanto isso, um de seus guarda-costas planta a arma do fuzileiro no local do crime, para incriminá-lo pelo disparo. Ao ver o fuzileiro caminhando em sua direção, que tenta imobilizá-lo, mas acaba sendo derrubado e algemado no local.
Antes de escapar, Suega afirma que não atirou no presidente e diz que foi Timas quem armou para ele. Durante a fuga, o fuzileiro rouba um carro e tenta sair da cidade, enquanto viaturas e helicópteros da polícia procuram. Com o objetivo de ganhar tempo, ele entra num lava-jato e tenta estancar o sangramento durante a lavagem no veículo. Em seguida, continua sua fuga, mas acaba sendo encurralado pelos policiais e precisa arremessar seu carro dentro do rio para escapar. Após encontrar o veículo afundado, o mergulhador informa que o corpo de Suego havia desaparecido e o agente Howard ordena que sua equipe inicie uma busca no rio. No entanto, o fuzileiro consegue pegar uma carona numa embarcação e escapa por baixo da ponte. Ele então rouba uma caminhonete e dirige para fora da cidade, enquanto centenas de equipes policiais o perseguem, já que ele é o principal suspeito de ter orquestrado o ataque contra a vida do presidente. Quando vai prestar seu depoimento, Nick informa que, segundo o Schweg, foi um policial local que armou tudo. Porém, um de seus colegas afirma que está confuso, pois Champions estava tentando deter o criminoso. Na estrada, Swagger precisa parar para comprar alguns curativos e avista seu rosto estampado no noticiário. Para não ser reconhecido, ele destrói a caixa de força e a energia elétrica da loja interrompida. Dessa forma, o sargento consegue fazer suas compras, sem que a atendente veja seu rosto. Escondido em um banheiro público, Swagger prepara uma solução fisiológica e a injeta em sua própria veia, para hidratar o seu corpo, já que está enfraquecido devido ao ferimento. Após recuperar parte de sua força, ele continua sua jornada. Enquanto isso, Nick investiga o caso e um detalhe desperta sua atenção. O arcebispo da Etiópia estava a vários centímetros de distância do presidente, que era o verdadeiro alvo. E por ser um atirador de elite, Sueger jamais cometeria um erro tão grotesco. Durante um disparo, após algumas horas de viagem, o fuzileiro chega à cidade de Kim, onde Sarah, a viúva de seu melhor amigo, mora. Quando avista Sueger batendo em sua porta, a mulher logo reconhece e decide atendê-lo. Sargento afirma que não atirou no presidente, e Sarah percebe que ele está dizendo a verdade, pois o homem nem fazia ideia de que foi o arcebispo que morreu durante o ataque. Como sabe que a mulher cursa enfermagem, Sueger pede sua ajuda para tratar seus ferimentos. Caso contrário, acabará morrendo. Então Sarah decide ajudá-lo e pede que o fuzileiro coloque o carro na garagem, para que os vizinhos não suspeitem de nada. Quando Dom morreu, Sueger enviou uma carta para Sarah lamentando sua perda. E uma vez por ano, no aniversário de morte do seu amigo, ele envia flores à viúva. Por conta disso, Sarah desenvolveu um sentimento de gratidão por Sueger e agora está disposta a ajudá-lo. Obcecado pela investigação, Nick nem mesmo consegue ir para casa e vira a noite no escritório. Quando sua colega chega à agência, ele compartilha todas as informações que coletou até o momento e informa que chegou o histórico de Sueco. O fuzileiro é capaz de acertar um alvo com precisão, a mais de 1 quilômetro de distância. E no dia em que o arcebispo foi atingido, quase não havia vento, o que leva a pensar que o presidente nunca foi o verdadeiro alvo do atirador. Após analisar o depoimento de Times, Nick encontra vários furos e afirma que irá interrogá-lo. Porém, a Lords informa que o policial foi eliminado por um assaltante na noite anterior. Nesse instante, o agente consegue comprovar sua teoria da conspiração, pois percebe que Timmins foi eliminado para não revelar a verdade sobre a morte do arcebispo. Portanto, ele decide ir até a igreja de onde foi efetuado o disparo para investigar o local. Após aspirar óxido nitroso, Sueger desmaia para que Sarah possa fazer a cirurgia de remoção das balas de seu corpo. Quando o sargento acorda, a mulher afirma que deu tudo certo com o procedimento, mas revela ter uma triste notícia para dar a ele. Sendo seu cachorro foi eliminado. Os policiais disseram que Sueger atirou nele antes de partir, porque sabia que não voltaria para casa. Ouviria. Isso só serviu para deixar o fuzileiro ainda mais furioso. E agora ele está determinado a se recuperar para ir atrás de vingança. Alguns dias se passaram e apesar de ainda precisar de curativos, qual o seu ferimento Suega, ele está se sentindo melhor. Então ele decide ir atrás de seus inimigos. Antes de partir, Sarah entrega para ele um antigo rifle que pertencia a Dom. Uma última vez. E usa um disfarce para não ter sua verdadeira identidade descoberta.
Enquanto estão sentados na mesa de um restaurante, Sarah entrega para Ellie a foto da placa do veículo que foi usado pelos homens, que foram até a casa do fuzileiro. Após realizar sua missão, a viúva corre de volta para o seu carro e tenta se acalmar, pois suas mãos estão trêmulas de tanto medo. Enquanto isso, Suega está a alguns metros de distância, observando o Nick, quando dois policiais se aproximam juntamente com um pastor alemão e pedem para ver sua identidade. Após desarmar um dos oficiais, o sargento o coloca em sua frente para que ele seja atacado pelo cachorro e arremessa os dois na escadaria ao lado. Imediatamente, o outro policial aponta uma arma para sua cabeça e ordena que ele se deite no chão. Mas o Igor também consegue derrubá-lo e foge após roubar o seu comunicador. Quando chega ao escritório, Nick dá um jeito de se infiltrar numa sala de acesso restrito e pesquisa a placa do veículo na barra de busca do computador. Porém, para conseguir o nome do proprietário, é necessário inserir uma senha de acesso Delta. Então ele vai pedir ajuda de Lourdes. A mulher tenta alertá-lo sobre as consequências que seu colega pode sofrer por fazer perguntas que estão além de sua alçada. Mas Nick não está preocupado com isso. Tudo que ele quer é descobrir a verdade. Sendo assim, a Lourdes conta que seu chefe possui acesso Delta, e Nick planeja uma forma de conseguir roubar sua senha. No entanto, a atividade do agente é detectada pela equipe do coronel Isaac, que envia alguns homens para capturá-lo. Após ser interrogado, Nick é amarrado pelos criminosos, que planejam eliminá-lo de forma que ele pareça ter tirado a própria vida. Os dementes deixam no local uma carta de despedida, que supostamente foi escrita pela vítima, e amarram o Nick num equipamento que o obriga a atirar em seu próprio cérebro, utilizando sua arma. Porém, quando a gente estava prestes a ter a sua cabeça explodida, os criminosos que o capturaram começam a ser eliminados por disparos feitos a 180 metros de distância. Não demora muito até que cada membro daquele grupo seja eliminado, e Nick vê o atirador se aproximando quando Sueger chega ao local. O agente afirma que acredita em sua inocência, e o sargento diz que não está lá para eliminá-lo. Na verdade, ele quer a ajuda de Nick para encontrar os responsáveis por incriminá-lo e eliminar o seu cachorro. O fuzileiro sabe muito bem que aquelas pessoas não vão parar até vê-lo morto, e então está decidido a ir até o fim naquela guerra. Horas mais tarde, o coronel Isaac tem notícias do que aconteceu com seus homens, e nesse momento, descobre que Suega está vivo, depois de verificar as contas do fuzileiro, na tentativa de localizá-lo. Spook percebeu que ele envia flores para o mesmo endereço uma vez ao ano, através do seu cartão de crédito. Então o homem entrou em contato com a floricultura e conseguiu o endereço de Sarah. Imediatamente, o coronel envia 2 de seus agentes para ir até lá e capturar a jovem. Enquanto isso, Suega e Nick estão a caminho da fazenda de um dos maiores especialistas em armas do país. O fuzileiro pergunta se o Sr. Wade conhece algum atirador capaz de acertar um alvo a 2 quilômetros de distância, e o velhote afirma que há muito tempo conheceu um fuzileiro chamado Mikhailo Cherbiak. O cara era extremamente mau e, em vez de atirar para eliminar, seu prazer era ferir suas vítimas. Ele não tinha o menor poder em disparar contra pessoas inocentes que surgissem em seu caminho, e era capaz de acertar seu alvo a longas distâncias. Seus inimigos então se juntaram para pegá-lo, e finalmente, Mikhailo foi encurralado em um prédio abandonado, de 6 andares. Foi necessário usar uma artilharia pesada para demolir o edifício inteiro, que desmoronou sobre o atirador. Depois disso, Mikhailo nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele sobreviveu e fugiu rastejando. Outros dizem que o demente morreu. Mas essa informação nunca foi confirmada. Na tentativa de encontrar o responsável pelo disparo, Nick pede ajuda de Lourdes e o coronel decide facilitar a missão de Suega. Seu plano é usar Mikhailo como isca para atrair o atirador, e dessa forma, conseguir eliminá-lo de uma vez por todas. Naquela noite, Isaac tem uma conversa com Charles, na qual ele conta que Suega está vivo, e pede ajuda do senador para aterrissar um avião de carga, sem passar pela alfândega. Dentro da aeronave, são os 24 homens que foram enviados para realizar um ataque na Etiópia, diversas armas e equipamentos de guerra. Nesse momento, Sarah acaba de chegar em casa após um longo dia de trabalho, quando escuta um barulho suspeito e pega sua arma para se defender. A mulher espera um invasor se aproximar e consegue eliminá-lo com um único tiro. O que ela não sabia é que o homem estava acompanhado e acaba sendo capturada por Jack.
Na manhã seguinte, Sulegas e Nick chegam na fazenda, onde Mikhailo supostamente está, e desconfiam que estão sendo atraídos para uma armadilha. Sendo assim, a dupla vai até uma loja de equipamentos e compra materiais para produzir alguns explosivos, os quais eles pretendem distribuir em diversos pontos ao redor da casa. Antes de invadir o local, Swagger treina seu parceiro para atirar a longas distâncias. Então Nick fica de tocaia observando tudo ao redor, enquanto o fuzileiro derruba um dos soldados e espalha as bombas, tomando muito cuidado para não ser visto. Conforme os guardas se aproximam, Nick avisa seu parceiro, e Swagger dá um jeito de se livrar de cada um deles, sem levantar suspeitas. Após distribuir todos os explosivos, o fuzileiro atira no último guarda e invade a residência. Quando encontra Michael, Swagger pergunta para quem ele trabalha e o motivo de armarem todo aquele plano para eliminar o arcebispo. O homem foi recrutado para eliminar o religioso no momento em que ele se aproximasse do presidente. Dessa forma, sua eliminação não levantaria suspeitas. Em seu discurso, o arcebispo planejava dizer a verdade sobre o que aconteceu na Etiópia e revelar que em seu país, uma aldeia inteira foi dizimada apenas para que um oleoduto fosse construído. Segundo Mikhailo, há um enorme túmulo com 400 corpos de homens, mulheres e crianças, enterrados debaixo das estações de extração. Nesse instante, um grupo composto por dezenas de soldados cerca a fazenda, e Mike ordena que Wagner saia imediatamente. Sabendo que não há para onde fugir, Mikhailo conta que precisava distrair o fuzileiro até a chegada do esquadrão. E antes de atirar na própria cabeça, revela que Sarah foi capturada e está em perigo agora. Que seu informante está morto. Sua guerra arma um plano para sair vivo daquele lugar e elimina todos os soldados que entram na casa. Em seguida, pede que Nick acione os explosivos e depois ligue o gás. Dessa forma, o homem consegue criar uma distração para fugir da casa, antes que a bomba exploda e elimine os soldados. Alguns membros do esquadrão que estavam escondidos na floresta conseguem sobreviver. Então Nick atira para ajudar Swagger a se livrar deles. Não demora muito até que um helicóptero do exército aparece, e o fuzileiro fica paralisado por alguns segundos, ao se lembrar do dia em que Dom foi eliminado durante um ataque aéreo. No entanto, quando escuta a voz de Nick, ele recobra a consciência e pede que seu parceiro corra até o galpão para atrair o helicóptero. Quando a aeronave se aproxima de um tanque de gás, Swagger atira e a explosão causada faz com que o helicóptero caia na fazenda, eliminando todo o esquadrão. Enquanto isso, a dupla corre para a floresta e consegue escapar. Então o Nick liga para sua amiga da agência e pede que ela transfira a ligação para Howard. Antes de atender, o agente ordena que seus homens rastreiem a chamada, e Nick conta que está com Swagger sob custódia. Pouco tempo depois, Nick desliga, porém o FBI já conseguiu localizá-lo e envia alguns de seus agentes para ir atrás dele. Minutos mais tarde, Swagger recebe uma ligação do coronel Isaac e eles negociam uma troca. O fuzileiro gravou toda a conversa que teve com Mikhailo e oferece o dispositivo que usou para a gravação, em troca de Sarah. Imediatamente, o coronel aceita o acordo e ambos marcam um local de encontro no meio da neve, numa montanha remota. Isaac e o senador Charles se reúnem para fazer a troca. Jack mantém Sarah sobre sua custódia. Minutos depois, Nick se aproxima e ainda está muito distante. Quando recebe um disparo, todos acreditam que aquele é Swagger e comemoram a eliminação do fuzileiro. Mas a verdade é que o sargento está camuflado na neve com seu Wi-Fi e elimina os atiradores. Estão espalhados pelo local. Nesse momento, o Nick se levanta e continua caminhando em direção aos seus inimigos. Quando estava prestes a levar outro tiro, Swagger destrói os demais atiradores. Como estava com uma chapa de metal no abdômen, Nick não se feriu com disparo, e Jack se torna o próximo alvo. Ele ameaça a Sarah e diz que se o fuzileiro atirar nele, a garota irá morrer. No entanto, Swagger consegue mirar exatamente no gatilho da arma e destrói a mão de Jack. Em seguida, o demente tem o braço arrancado e cai no chão. Nesse momento, o fuzileiro se levanta, caminha em direção ao coronel e ordena que Mike retire as armas de seus inimigos. Então Sarah pega um revólver que estava no chão e atira contra Jack como punição por tê-la capturado. Após presenciar as incríveis habilidades de Swagger, o senador oferece a ele o emprego. E nesse momento, o sargento percebe que o governo dos Estados Unidos estava de acordo com o ataque que aconteceu na Etiópia.
Sendo assim, ele decide eliminar todos os rastros da gravação. Quando as aeronaves do FBI aparecem e se entrega, o senador Charles então retorna para o seu helicóptero e vai embora. Antes de partir, Isaac revela que encontraram um rifle de sua no local do crime. Portanto, não importa o que ele faça, seu destino será prisão perpétua. O coronel está convencido de que venceu aquela batalha e aguarda tranquilamente a chegada das autoridades. Alguns dias depois, Swagger é levado para participar de uma reunião com um promotor, e Nick entrega uma bala para ele enquanto cumprimenta. O promotor, Russ, então dá ao sargento a chance de provar sua inocência, e ele afirma que a arma que foi encontrada no local do crime é sua como rifles, teve nas mãos do FBI por todo esse tempo. Ele não foi adulterado. Então, após inserir a munição, Swagger aponta a arma para o coronel e aperta o gatilho. Porém, nenhum disparo acontece. Nesse momento, o fuzileiro revela que mudou os gatilhos de todas as suas armas antes de sair de casa, como sempre faz. Dessa forma, ele consegue provar sua inocência. E a Issa que se levanta para ir embora, com pretexto de que não existe nenhuma prova para incriminá-lo. No entanto, o agente Nick entrega algumas imagens para o promotor. As fotos foram tiradas de um vilarejo na África, onde as pessoas foram eliminadas pelo coronel e seus associados. Apesar de ficar horrorizado com as imagens, o promotor não pode agir, pois o crime ocorreu em outro país. Sendo assim, Isaac vai embora sem sofrer nenhuma acusação, e Sueco era inocentado. Semanas mais tarde, o coronel e os senadores estão em um chalé nas montanhas, comemorando o fato de terem saído impunes de seus crimes, quando de repente, o corpo de um dos seguranças cai do segundo andar. Imediatamente, eles percebem que foram encontrados por Swagger. E quando se levanta para fugir, Isaac é atingido por um disparo. Assustado, o Spook rasteja pelo chão e apaga as luzes. Então Charles diz que precisam chegar ao veículo para fugir. Porém, ao olhar pela janela, o homem vê o carro explodindo e em seguida leva um tiro no giro. Nesse momento, segurança descobre que Swagger está escondido embaixo do chalé e começa a atirar. Mas logo é atingido e acaba morrendo. Assim que entra na cabana, o sargento elimina Spook e logo depois atira na cabeça do senador. Antes de partir, Swagger coloca a arma do crime sobre o corpo do coronel. Destrói a tubulação de gás. Minutos mais tarde, o fogo da lareira se espalha e a cabana explode, eliminando todos os rastros sua missão de vingança. Após cumprir sua última tarefa, o sargento encontra Sarah e ambos seguem seu caminho, para bem longe dali. Galera, o que vocês acham? Será que Swagger será condenado pela eliminação desses homens? Ou conseguirá sair impune? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal.